Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é Brenda do Catapente Ideias e no vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha do livro Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. Esse livro é um livro escrito pelo Marçal Aquino. Eu já conheci o Marçal Aquino, eu já li alguns livros dele que ele escreveu pela coleção Vagalume e queria começar esse vídeo pedindo desculpas porque tô um pouco gripada, então minha voz tá um pouco estranha e tá muito calor. Então, infelizmente, eu tive que deixar o ventilador ligado, tá no mais baixinho, mas eu sei que vai ter ruído pra vocês. E meu computador tá pra chegar ainda, eu comprei um computador, um notebook melhor pra poder fazer edições de vídeo em editores melhores. Então eu não tenho como remover o ruído ainda dele, mas nos próximos vídeos isso vai ser resolvido. Mas enfim, bom, eu sempre tive curiosidade de ler esse livro aqui pelo fato de já conhecer o Marçal Aquino e também pelos elogios que as pessoas sempre faziam a essa história. Foi uma história realmente maravilhosa, eu gostei muito da leitura. E aqui a gente vai ter a história do Calbi, que ele é um fotógrafo e ele tá morando numa cidadezinha do Pará. Nessa cidadezinha tá acontecendo uma corrida pelo ouro, então tá um clima assim de tensão entre os garimpeiros e entre a mineradora. E esse é o plano de fundo. O Calbi, ele tá contando a história pra gente depois que ela aconteceu. Então a gente sabe que é uma história de amor. Ele se apaixona por uma personagem aqui chamada Lavínia. E a gente sabe que não deu certo, mas a gente não sabe por que não deu certo. E por mais que ele dê pistas pra gente que algo vai dar errado, a gente também não consegue imaginar o que de tão errado pode dar. É bem surpreendente nesse sentido. E aí o livro, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é chamada O Amor é Sexualmente Transmissível. E eu achei muito legal porque, de certa forma, isso faz uma correlação com aquele hormônio que é liberado quando as pessoas fazem sexo, que se chama oxitocina. Acho que é alguma coisa desse tipo. Que, tipo, quanto mais você faz sexo com alguém, mais esse hormônio é liberado. Na verdade, esse hormônio é liberado quando você faz sexo com alguém. E aí, esse hormônio, ele é responsável meio que pelo apego e por você se sentir bem na companhia daquela outra pessoa. Alguma coisa desse tipo. Não tenho conhecimentos grandes na área. Aí, teoricamente, o amor seria sexualmente transmissível, já que quanto mais você estivesse com aquela pessoa, mais você gostaria de estar com ela. E eu achei essa correlação bem legal. E ele também fala muito aqui do amor como doença, em relação ao sentimento que ele tinha por Lavínia. E aí eu vou ler alguns trechos pra vocês, que é bem interessante que ele fala sobre isso. Aqui ele faz muitas citações a um livro fictício, que foi escrito pelo professor Schoenberg. É uma coisa assim, não sei pronunciar bem. Ele adora esse livro e essa história serve pra ele como uma explicação pra tudo que tá acontecendo com ele. Ele sempre tem uma referência que ele busca nesse livro que se encaixa com o que ele sente por Lavínia. Primeiro eu vou dividir com vocês a primeira citação que a gente sabe que vai dar errado, que o livro tem uma história de amor trágica, que ele fala assim: o professor Schoenberg diz que a natureza do amor, de não nos permitir escolher por quem nos apaixonamos, é uma rota que pode conduzir à ruína. Entendo por que Schoenberg escreveu isso, e dou razão a ele. Alguns amores levam à ruína. Eu soube disso desde a primeira vez que Lavínia entrou na minha casa. Daí tem os outros trechos que ele vai comparar realmente ao amor como doença. Deixa eu pegar eles aqui. Esse livro fictício se chama O que Vemos no Mundo. Aí tem aqui esse trecho. O que vemos no mundo fala das moléstias amorosas, do amor que vira peste. De acordo com Schoenberg, é difícil identificar o instante em que isso acontece. Comigo e com Lavínia foi fácil, já começou doente. E nossa, é muito bom. Tem vários trechos assim bem interessantes. Os trechos mais interessantes são justamente citações desse livro, que ele sempre recorre. E aí é justamente nessa primeira parte que a gente vai conhecer Lavínia pelo ponto de vista de Calbi. E Lavínia, ela tem uma personalidade muito complexa, assim, ela não é uma personagem muito normal. E é interessante acompanhar como ele se apaixona por ela. A gente entende por que ele se apaixona por ela. E é muito louco, assim, quem ela é. Tem um trecho aqui que é bem interessante, que fala um pouco disso. Ele fala assim: quem me contava isso era a Lavínia doida, a que eu, de brincadeira, chamava de Shirley. Aquela que a Lavínia mansa, a sério, xingava de vadia. Era bem mais que dupla personalidade, era uma doença, e não tinha cura. E eu adoeci daquela mulher, contraí o vírus da sua insensatez. E aí, é justamente isso, ele tem essa relação difícil com Lavínia. A Lavínia tem alguns segredos que a gente não sabe quais são de início. E ao mesmo tempo é uma coisa muito difícil conviver com ela, porque ela é muito estranha, assim, ela não é previsível, nem o livro é previsível, nem ela é previsível, então ela torna o livro ainda mais imprevisível. E você meio que entende porque ele se apaixonou por ela. Na verdade, a primeira vez que ele a viu, ele já ficou bem balançado, ele a viu por foto. E acompanhar isso é muito gostoso, sabe? O livro, ele é realmente de uma poesia, de
uma narrativa muito gostosa, é muito bom acompanhar o livro. A gente vai ter aqui também algumas histórias paralelas, porque enquanto o Calby tá nos contando a história dele com Lavínia, tem um careca que ele tá contando a história do amor da vida dele pra o próprio Calby e pro menino que tá ouvindo, então é legal acompanhar essa história também. E tem alguns outros personagens aqui que tem destaque também. Tem um chinês que a gente sabe que ele morreu desde o início, a gente não sabe porquê, mas ele tem umas coisas estranhas ali. E na segunda parte do livro a gente vai entender a história de Lavínia. Então tem um capítulo que é em terceira pessoa, não é mais o Calby que narra, que vai nos explicar como Lavínia se tornou Lavínia. E você vê na história da vida dela, você entende porque ela é assim, um pouco estranha. A última parte é a parte com certeza mais surpreendente, é aquela que tem umas surpresas assim no final que você fica boca aberta, você realmente não espera. Tem duas coisas bem impactantes que vão acontecer pro final. O livro é realmente muito, muito, muito bom. E uma coisa que eu gosto é porque essa coisa dele sempre fazer esse paralelo do amor como uma doença, meio que como uma coisa inevitável. Você realmente não tem como evitar se apaixonar por alguém. E isso que ele deixa bem claro assim no livro, que ele sabia que ia dar errado com Lavínia, ele sabia que não tinha por que ele ir em frente, mas ele não conseguia voltar, ele não conseguia recuar. E ver isso acontecendo é muito interessante, porque você faz paralelos com sua vida, mesmo que você não tenha passado por uma história parecida com a dele. Afinal, todo mundo já se apaixonou e todo mundo já sofreu de alguma forma por amor, e se não passou por isso ainda vai passar. Então é um tema muito universal, mas que do jeito que ele trabalhou, ficou ainda mais palpável, assim, você se sente mais conectado com a história. E o Masao Aquino, ele consegue fazer uma narrativa que te aproxima muito dos personagens. Então, parecia que eu já conhecia o Calby, parecia que eu tava ouvindo a história de uma pessoa que eu conhecia. Era muito, muito real. E geralmente é raro isso acontecer, porque por mais que eu me conecte com os personagens, tem uma barreira invisível ali. Mas aqui parecia muito mais verossímil, parecia muito real mesmo. Também ajuda o fato de se passar no Brasil, dele fazer algumas referências à cultura brasileira, por exemplo. Tem uma hora que ele cita Reginaldo Rossi, eu achei isso bem legal. Mas eu achei muito, muito palpável a história, mesmo ela sendo muito surpreendente, mesmo ela tendo surpresas bem grandes, assim, e acontecimentos inesperados e não muito legais às vezes. Mas ela é muito, muito real. Então eu gostei muito disso do livro. Eu fiz várias marcações, mas é um livro extremamente cotável. Eu falei até sobre isso, sobre a escrita do Stephen King, que eu resenhei recentemente, mas esse também é bem assim. Você lê e você tem uma passagem muito boa e você fica pensando sobre o livro. Quando eu tava lendo o livro, eu não queria que acabasse. Então eu fiquei, tipo, economizando já quando tava nas páginas finais. Lendo aos pouquinhos, a leitura só durou 3 dias, infelizmente, porque ele é fininho. Mas eu queria muito ler mais disso aqui, sabe? Foi muito bom. E me deu um gás, assim, pra ler literatura nacional que eu tava precisando. Porque eu tava com vontade de ler mais coisa nacional, mas tava, tipo, só na vontade. E ler esse livro aqui despertou isso muito, porque quando você lê um livro de fora, por mais que os livros tratem de temas que você acompanha, por mais que sejam histórias muito boas, ainda assim a conexão, ela é um pouco menor, dependendo do livro. Porque não é aqui, tipo, cada país tem sua cultura e você lê alguma coisa que se aproxima mais dessa cultura, mesmo que a história não tenha tanto a ver com regionalismo, coisas assim, é diferente a própria linguagem do livro. Livros traduzidos, eles têm uma linguagem um pouco menos viva, pelo fato de ter uma tradução, né? É difícil você não perder algumas coisas ali. Os livros traduzidos, eles parecem ser traduzidos. Não sei explicar isso bem, não sei se vocês estão entendendo, mas como esse livro aqui você tá lendo ele na língua original, isso faz muita diferença, porque você tá pegando exatamente como o autor quis dizer. Então foi uma leitura assim que me agradou muito. Eu tô até um pouco com dificuldade de explicar tudo que me agradou, porque é daqueles livros que é tão bom que você não se sente capaz assim de colocar em palavras por que você gostou tanto. Mas eu espero que tenha passado pra vocês um pouquinho disso. Como eu gostei muito da leitura, eu pensei em fazer um sorteio. Então a editora mandou um outro exemplar, que eu vou fazer um sorteio pra vocês. Eu vou deixar o formulário pra participar aqui embaixo. Deve ter alguma regra fixa, mas deve ser só uma mesmo. Não gosto muito de coisas muito difíceis. E o resto delas vai ser extra. Então, se você quiser ter mais chances de ganhar o livro, é que você precisa fazer as outras coisas. Mas você consegue participar com uma regra obrigatória só. E é isso, sabe? Eu realmente recomendo muito a leitura. É um livro extremamente bom. Se você quer um romance, se você quer algum romance nacional,
eu com certeza indico esse, mas esse é um livro que não precisa você gostar de romance, não precisa você gostar de nada específico pra gostar, porque ele é realmente muito bom, é muito difícil você não gostar desse livro. Tanto é que é difícil você ver alguém falando mal de Eu Receberia as Piores Notícias. Ah, e tem um filme também que foi estrelado por alguns atores brasileiros. Não vou citar o nome dos autores, porque, inclusive, quando eu fui fazer a leitura, eu não quis ver o banner e tal, porque eu queria imaginar os personagens do meu jeito. E pode ser que você seja assim, então eu prefiro não contar. Mas tem um filme, eu já vi o trailer. Não gostei muito da escolha, assim, dos atores. Eu não achei, na minha imaginação, eles não eram como no livro. Mas não assisti o filme ainda, eu vou assistir pra ver o que eu acho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima.